Graça e paz, família. Glórias a Deus. Como vocês estão? Mais uma semana entrando nessa live, na live leitura. Estávamos ansiosos, né? Para voltar. Vocês me perdoem um pouco a voz, um pouco de resfriado com a mudança do tempo, mas nada que vai nos atrapalhar a fazer essa live. Glórias a Deus, estamos entrando aqui, mais uma live leitura, quase terminando o livro de Atos dos Apóstolos. Dentro de alguns dias nós vamos estar terminando, para a honra e glória do nome do Senhor. Estou muito feliz em Deus, por tudo aquilo que Ele está operando, fazendo, realizando em nossas vidas. Amém? Essa live leitura, né, tem um banner no nosso Instagram, né? É um projeto, é um trabalho, é uma semeadura que nós fazemos para estarmos cultivando uma cultura de leitura da palavra, né? Então são 2 capítulos que nós lemos, né? E nós vamos lendo e aí nós vamos meditando. Não tem uma profundidade de um estudo, mas também não é tão raso a ponto de ser apenas uma leitura, mas é uma leitura de 2 capítulos com uma rápida com uma leitura, tá bom? Então, eu quero te convidar nessa hora. Essa live ela vai ficar gravada aqui, né, no nosso Instagram, e vai ficar também salva depois no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube é Pérola Vila Velha, assim como o nosso Instagram, tá? Que é Pérola Vila Velha, amém? Eu gostaria então de que você abrisse hoje. Nós estaremos meditando no capítulo 21 e no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, tá certo? Então eu queria que você abrisse nessa hora, e é muito importante, se você puder, pegue a sua Bíblia em papel, sua Bíblia física. Para quê? Para que você possa exercitar, né? Para que você possa exercitar o manuseio da palavra. Diaconisa Maria já entrou aí. Para quem não sabe, Diaconisa Maria é minha mãe, tá certo? Glórias a Deus. Vocês me perdoem minha voz aí, eu tô um pouco resfriado, né? Mudança do tempo, mas nós vamos estar firmes aí fazendo a nossa live leitura, tá bom? Graça e paz. Amados, vamos pegando então nossas Bíblias, vai abrindo aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, tá? Nós vamos estar começando já, essa live vai ficar salva. Sei que já é um pouco avançado, né? Que é uma live que é feita às 23 horas, mas como ela vai ficar salva, quem tem que trabalhar, quem não pode entrar agora, vai estar vendo depois a reprise, amém? Pegue então aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, tá certo? Vamos fazer uma oração nessa hora, solicitando a presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Abba, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, nós solicitamos a presença, a doce presença do Senhor Espírito Santo. Queremos nesta hora orar, colocando as nossas vidas diante de Ti, começando esta live, neste dia de segunda-feira, na Tua presença. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos como dependentes que somos. E queremos pedir nesta hora a bênção do Senhor. Queremos colocar nessa hora a nossa vida nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos ler então Atos dos Apóstolos capítulo 21. Diz assim: depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela, e correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado,
prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós deveríamos hospedar. Meu paizão também, Edivaldo, entrou aí, graça e paz, aleluias. Essa primeira parte aqui, ainda no capítulo 21, nós vemos que está acontecendo. O apóstolo Paulo fez muitas viagens, nós já vimos nos capítulos anteriores toda a trajetória dele. Ele ainda conta um jovem que consentiu na morte de Estevão, né? Que era um dos 7 diáconos que foram escolhidos lá no capítulo 6. Ele consentiu na morte de Estevão. Cerca depois de 20 anos, né? Ele teve toda uma preparação, né? Aí também a irmã Teresa Guela entrou também, graça e paz, minha amada. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Então o que acontece? O primeiro ponto que nós aprendemos é que o ministério, amados, ele não é feito num dia. O ministério, ele não é feito em um mês. O ministério não é feito em um ano, tá? Então é um longo processo. E nós que estamos no início de uma caminhada, não é fácil. Não é fácil você começar do zero. Não é fácil você recomeçar. Não é fácil você estar liderando, você estar diante de algo que é novo, que está começando. Por quê? Porque são muitas lutas, são muitos desafios, mas você precisa se manter firme. Então o apóstolo Paulo passou por todo esse momento, ele fez as viagens dele, só que agora vai iniciar um período na vida dele, que é o período da prisão, tá? Então, nós vemos aqui, nós temos o apóstolo Paulo como uma criança, né? Ele ainda tem toda a parte de quando ele criança, ele foi aos pés de Gamaliel, até a sua juventude, sendo criado como de criança até a sua adolescência e juventude, aos pés de Gamaliel, como um fariseu da tribo de Benjamim. Ele pega ainda como jovem o início da igreja primitiva, consente na morte de Estevão, ele começa a perseguir a igreja, e nesse processo de perseguição da igreja ele se converte, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Na verdade, o Senhor Jesus encontra com ele e ele começa o ministério, a vocação, o chamado que ele tinha para a vida do apóstolo Paulo. Só que aí ele fica mais algum tempo, cerca de 14, 15 anos, na cidade dele. Depois ele volta e ele começa a fazer as viagens missionárias, tá? Essas viagens apostólicas, plantando igrejas. E a partir agora desse capítulo, nós vamos ver agora que ele vai ser preso. Então eu fiz essa breve cronologia para nós entendermos. Ele vai ser preso não é porque ele matou alguém, não é porque ele fez algo de errado, mas foi uma prisão totalmente encabeçada pelos judeus, que tinha um propósito de quê? De
paralisar a vida dele, de paralisar o cristianismo, de paralisar a mensagem do evangelho, tá? Do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que esta prisão ela foi profetizada por um homem que ele era um profeta, o profeta Ágabo, e ele faz ali um ato profético, né? A Bíblia diz que ele pega aqui, né? Ele pega o cinto de Paulo, versículo 11, ele pega o cinto de Paulo e ele se amarra, né, com seus pés e mãos e fala assim, olha, o dono desse cinto ele vai ser preso, os judeus vão fazer assim com ele. E só que o profeta não falou para ele não ir, tá certo? Não vamos cometer esse erro aqui de interpretação. O profeta falou aquilo que ia acontecer com ele. E ele diz, olha, eu estou pronto para tudo que vai acontecer, né? Eu estou pronto, ele fala aqui, né, versículo 13, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então agora ele estava preparado, amém? Vamos ver aqui agora, a partir do versículo 17 em diante, nós vamos ver a chegada. Então o apóstolo Paulo está terminando todo um trabalho que ele era livre, foi profetizada a prisão dele, ele vai chegar em Jerusalém, ele vai ser preso, só que como ele era um romano, ele vai apelar para César. Então aí que nós vamos começar a ver agora esse processo de prisão, de recurso, de apelação, que é onde ele vai para Roma, ele vai ficar preso em Roma e onde ele vai começar também a escrever as suas epístolas, tá certo? Então vamos lá, capítulo 21, versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados ao teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi
foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse o comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou o judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo. Então até aqui nós vemos e lemos, né, o apóstolo Paulo chegando em Jerusalém e como ele vai ser preso pelos judeus, né, o alvoroço que aconteceu. E agora ele vai fazer a sua primeira defesa, né? Ele vai fazer uma autodefesa, um discurso, tá, dizendo o que ele tem para se defender, que na verdade é uma pregação. O que é interessante nós pincelarmos aqui para finalizar esse capítulo 21? A grande raiva, a grande ira dos judeus contra o apóstolo Paulo era por conta da lei, tá? E o que nós podemos aprender isso para os nossos dias de hoje? Existe em muitas igrejas um fenômeno hoje que nós podemos chamar de judaização da igreja, que é a imposição de ritos, de rituais, de palavras, de práticas, costumes, roupas, guardar dias, fazer o sábado. Só que são práticas judaicas da lei que não são aplicáveis a nós. Inclusive o apóstolo Paulo, ele pregava isso. Ele pregava inclusive para quem era judeu convertido, dizendo: olha, não circuncide seu filho, não pratique o judaísmo, porque agora nós vivemos uma nova aliança. E isso causou muita raiva nos judeus. Por conta disso, eles o prenderam, tá? Vamos então, para nós encerrarmos, o capítulo 22, que vai ser essa autodefesa do apóstolo Paulo. Amém? Nos diz assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras?
levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ouviram-no até essa palavra e então gritaram, dizendo: tire tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então, esse capítulo aqui, ele vai retratar, né? Então o apóstolo Paulo, ele é a primeira autodefesa, ou seja, ele mesmo vai se defender. E na verdade, amados, é um testemunho que ele vai contar. Ele vai contar, olha, que ele nasceu, que ele era judeu, que ele nasceu numa cidade chamada Tarso da Cilícia, mas que ele tinha sido criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, como eu tinha dito, né? Desde criança ele foi criado em Jerusalém, ali aos pés de Gamaliel, era fariseu. Então ele vai falando do seu testemunho, que ele era muito zeloso, que ele matava, né, que ele perseguiu até a morte aqueles que eram servos do Senhor Jesus, que ele foi perseguindo. Ele fala, né, que ele pegou cartas do sumo sacerdote, que ele ia perseguir, ele ia trazer presos, né, de Damasco até Jerusalém. Só que perto, quase ao meio-dia, de repente uma luz ela sobrevém e ele é que ele dá o testemunho que ele de fato ele ficou cego. De fato, foi tão forte. Então houve uma materialização física da presença, do esplendor da glória do Senhor. Porque ele ouviu a voz e ele ficou cego. Então não foi apenas algo abstrato, não foi apenas algo espiritual, mas foi algo que se materializou. E aí ele conta da experiência dele, que Deus levou lá aquele homem chamado Ananias, entregou para ele uma revelação, um propósito, orou por ele, ele voltou a enxergar, e ali ele teve qual era o chamado dele, que o seu Deus falou, né? Que ele seria uma testemunha para os gentios, que Deus ia levar ele para muitas nações, para muitos gentios, muitas pessoas iriam ouvir a palavra do Senhor através da vida do apóstolo Paulo. E ele fala tudo aquilo que ele fez, tá? Tudo aquilo que ele consentia, mas os judeus eles não quiseram ouvir. Então eles mandam tirar Paulo ali do recinto, e o comandante, o chefe ali que era romano, eles mandam prender Paulo, que eles iam começar a bater nele. Só que ele usa o seu direito de cidadania romana e fala: é lícito vocês me baterem porque eu sou romano. E aí eles soltam ele e ficam com muito medo. Então o que nós aprendemos aqui? Que a nossa vida, ela tem que ser sim, ela tem que ser contada. A nossa vida, ela é de fato um testemunho que precisa ser contado.
E não importa se muitas pessoas não vão ouvir, tá certo? Porque a nossa parte é testificarmos, é testemunharmos aquilo que Deus ele fez, aquilo que Deus faz, aquilo que ele tem feito pelas nossas vidas. Então, aconteceu tudo isso aqui e também ele usou a cidadania dele em prol do evangelho. Então isso quer dizer o quê? Que nós, como servos de Deus, nós temos um compromisso com o reino de Deus. Nós podemos usar os nossos dons, os nossos talentos e a nossa cidadania. Nós somos cidadãos, nós temos nacionalidade, nós temos documento. Então tudo que nós podemos fazer para o reino do Senhor, pela nossa nação, nós devemos fazer. Amém? Então, amados, hoje foi, essa nossa live um pouco mais rápida, por conta que esses textos são textos mais rápidos, menos longos com relação aos outros textos que nós lemos. Então, hoje, o que nós aprendemos? Lemos o capítulo 21, que é o apóstolo Paulo terminando as suas viagens missionárias, liberto ali, sem estar preso, plantando igrejas, terminando tudo aquilo que ele tinha para fazer. E agora ele vai viver um outro momento da sua vida, que é o momento das prisões, de ser preso. Então, esse momento ele é profetizado, Deus usa um profeta para falar, através de um ato profético. Ele chega em Jerusalém, ele ensinava aos judeus convertidos as igrejas, tanto gentílicas quanto hebraicas, messiânicas, que não eram para guardar a lei. Ele é preso e ele faz a sua autodefesa, que foi o seu testemunho. Desde quando ele era criança, as atrocidades que ele fez de prender os irmãos, de açoitar, o seu encontro com o seu Jesus, a sua conversão e tudo aquilo que ele fazia. E ele usou a cidadania dele, ele usou tudo aquilo que ele possuía para a pregação do evangelho. Amém? Então eu quero agradecer por você ficar esses minutos aqui. Amanhã nós voltamos para mais uma live leitura e quero te agradecer, que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma excelente noite, que Deus possa estar abençoando a nossa vida, a nossa igreja, nossas famílias, a nossa nação. Amém? Vamos orar nessa hora? Pai Santo, Deus querido, Deus de amor, abençoa nossas vidas, derrama da tua graça, da tua bênção. Nós te louvamos e te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito, realizado e operado em nossas vidas. Queremos te agradecer, queremos te louvar, te bendizer. E em nome do Senhor Jesus nós pedimos, Pai, nos ajude e nos abençoe. Derrama da tua bênção sobre todos aqueles que estão aqui online, aqueles que vão ver, ó Pai, Senhor, esta live. Senhor, tanto agora que estão presentes, quanto também irão ver a reprise. Vá abençoando o teu povo. É assim que nós oramos, suplicamos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Graça e paz. Quero agradecer aqui a diaconisa Maria, irmã Teresa Geller, meu paizão aqui, o obreiro Edivaldo. Que Deus possa nos abençoar. Tenha uma excelente noite e amanhã nós voltamos. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau.